vou tentar apresentar alguma coisa para vocês. Então eu deixo vocês agora com Carlos Souza Code School. Valeu! Boa tarde, pessoal! É um prazer imenso estar aqui mais uma vez participando da RubyConf. Eu sou um carioca e eu amo São Paulo, cara, na boa. É uma das minhas cidades preferidas do Brasil, a melhor pizza do Brasil, e tem um esquema muito interessante que eu não tinha me tocado até essa vez, que você pede um milho verde na Avenida Paulista, o cara não só te dá um milho verde, mas como ele já põe num potinho para você comer com colher, cara. Isso eu achei sensacional. Então, obrigado, São Paulo. Também queria agradecer a organização do RubyConf, mais um ano impecável, sensacional, puta coffee break legal, e a seleção musical também, antes dessa palestra, foi, irada. Mas eu não vim para cá para falar nem de milho, nem de música. Eu vim para cá para falar sobre como construir APIs melhores com Rails. Bom, o Kita já falou, meu nome é Carlos Souza, Kaique no Twitter, no GitHub. Eu trabalho no Code School. Nós somos uma plataforma interativa de ensino de tecnologias web, codeschool.com. Todos são bem-vindos a fazer alguns dos nossos cursos. Nós temos muitos cursos gratuitos, então você não necessariamente precisa de uma assinatura. E também participo de outras iniciativas educacionais do Code School, como o podcast da Ruby 5JS, JavaScript e de iOS Bytes também, sobre iOS. Bom, contar um pouco uma historinha, tentar estabelecer um contexto para a palestra de hoje. Vamos imaginar um projeto de Rails perfeito. Tá? Aquela entrega perfeita que foi dentro do deadline, você entregou o projeto dentro do budget, você entregou com as features que o seu cliente queria, teste suficiente, nem muito nem pouco, aquele teste que garantiu que você não quebrasse nada, que fosse capaz de responder a mudanças, todo aquele negócio que a gente sempre tentando fazer, imagina que você finalmente conseguiu. Aí vem o seu cliente já com o sistema no ar e fala algo mais ou menos assim: precisamos de uma interface mais interativa. Tá? E normalmente o que isso quer dizer que ele quer que você faça um pouco mais de JavaScript. Tá? Não só aquele sprinkle de JavaScript, como o Tenderloin falou alguns anos atrás, não é só aquele jQuery ali maceteado fazendo algumas coisas, mas ele quer uma aplicação, uma single page application, de repente usar um Angular, usar um AmberJS. Ou então ele fala algo mais ou menos assim, que isso eu já escutei várias vezes de clientes nossos. Detectamos que a maioria dos visitantes acessa o site a partir de celulares. Tá? Lembra que a gente desenvolveu um website. Então, o cliente detectou que a maioria dos visitantes não está acessando do desktop, está acessando do celular. Então, nós precisamos lançar uma app o mais rápido possível. Tá? Isso é uma argumentação plausível. Tá? Isso é tranquilo. Não vamos começar a odiar o cliente por causa disso, porque ele está no lado da razão dele. Foi feito o release inicial, mas ele detectou que o pessoal não estava usando o sistema da forma como ele pensou que o pessoal fosse usar. Diante disso, vem a pergunta: nós temos uma API? Será que nós vamos conseguir simplesmente criar outros clientes, criar um cliente nativo, ou de repente criar uma single page application em HTML, JavaScript, CSS, e acessar as funcionalidades da nossa aplicação existente, sem que a gente tenha que reescrever muito código? E em se tratando de aplicações Rails, normalmente a resposta é sim, nós temos uma API. Se você mudar de .js para .json, sim, vai retornar JSON. Se você mudar .xml, vai retornar XML. Isso é algo que o Rails te dá out of the box, como muitas outras coisas. Mas normalmente isso não é suficiente. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado, ser um pouco mais cauteloso com alguns aspectos da nossa aplicação, para que nós consigamos prover uma API mais robusta. Então eu vou falar um pouco sobre algumas coisas que a gente tem que prestar atenção nesse quesito. Vou falar um pouco sobre rotas, mapeamento, Coneg, que é Content Negotiation, autenticação, versionamento e testes. Sendo que os testes não vão ser apenas testes automatizados, mas algumas formas da gente usar o curl para exercitar a nossa API, que é extremamente eficaz quando a gente está depurando ou tentando achar um bug. Então vamos lá. Primeiro, falando de rotas, tá? E no sentido rotas, a gente vai olhar um pouco o nosso routes file, vai também olhar o mapeamento da URL até chegar no controller. Se tratando de rotas, teve algo muito importante nesse sentido que aconteceu lá em 2006.
alguns anos antes de até eu começar a programar em Rails, o David ele trouxe um plugin chamado de Simply RESTful para dentro do Rails. Então, ao invés de você ter que definir cada URL individual, você conseguia agora programar num nível um pouco mais alto de abstração. Você conseguia falar de resources. Tá? E você falando de resources, você ganhava uma série de coisas gratuitas, tá? Que o Rails gera e gerava até hoje para você. Aí no Rails 3, a sintaxe, a API de resources melhorou bastante. Você não precisava mais chamar resources em map, você chamava simplesmente resources e passava o nome das resources que você queria. Nesse caso, resources project. Tá? Aí, se você rodasse um comando extremamente eficiente e useful, você listaria todas as suas propriedades e todos os métodos helpers de rota, que listaria tudo que você pega de graça, simplesmente com aquela linha lá em cima. Tá? Agora, note que você tem um conjunto de verbos HTTP muito restrito, limitado. Tá? E isso não necessariamente é ruim. Isso é bom. Isso faz parte da definição de REST. Tá? Quando a gente olha a definição de REST, ou tenta entender REST, a gente vai ver que o REST recomenda seguir um conjunto estrito de operações. E seguindo esse conjunto estrito de operações, que é criar, ler, atualizar e deletar, a gente consegue construir uma infraestrutura, ou seja, uma aplicação, uma plataforma, capaz de suportar diferentes tipos de clientes e aplicações. Ou seja, uma aplicação mobile nativa que acessa a nossa API, uma aplicação web que acessa a nossa API, ou até uma aplicação de linha de comando que acessa a mesma API. Só que lá no Rails 2.1 ou 2.2, foi adicionado também essa feature da gente adicionar alguns métodos adicionais em cima daqueles que o método, o resources já dava para a gente. Com o resources a gente pega o index, create, update, delete, mas às vezes a gente sentia a necessidade de adicionar algumas coisas que não caíam naqueles métodos que o resources dava para a gente. Então, a partir do Rails 2.2, a gente podia adicionar os métodos em cima da coleção dos projetos ou de cada um dos projetos. Tá? E, nesse ponto, muita gente que ainda não estava confortável com os conceitos de REST e resources, olhou para isso e falou, quer dizer que, se eu quiser, eu não preciso me limitar àqueles 4 métodos e aquelas 7 métodos no controller, quer dizer que eu posso adicionar o que eu quiser? Pô, show. Então, eu vou adicionar o que eu quiser. Aí saíam adicionando mais coisas e mais coisas. E o problema com isso aqui é que cada um desses métodos adicionais, eles refletem em uma action adicional no mesmo controller. Então, por exemplo, o controller project, ele não só agora contém os métodos iniciais, index, show, list, update, mas ele também contém archived, active, suspended, archive, activate, archived, activate, suspend, create, review. E o problema disso é que o seu controller cresce de algumas dezenas de linhas para centenas de linhas. E um controller passa a ser responsável por uma série de coisas diferentes. E o impacto que isso tem é que, se você tem várias pessoas no seu time, cada pessoa está trabalhando em uma feature diferente, fatalmente 2 pessoas ou mais vão acabar trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo. E se você já passou por isso, você sabe que, no final das contas, isso gera o quê? Conflito. Na hora de publicar o seu código para o Git, para o GitHub, o que quer que seja. Então, o nosso objetivo é manter as URLs geradas por esses métodos, mas extrair o código desses métodos para controllers específicos. Como é que a gente faz isso? Nesse caso é simples. Basta a gente adicionar essa opção to e indicar um controller específico para cada uma dessas actions adicionais. Então, archive, em vez de ser uma action no controller de projects, vai passar a ser um index no archives projects controller. Tá? E sucessivamente. Active Projects Index, Suspended Projects Index, e a mesma coisa para os posts aqui embaixo, que vão apontar para o Create. Tá?
E o Post Create Review lá embaixo? Esse é um candidato, assim, virar o seu próprio resource. Então, Resources Reviews. Tá? Mas a diferença dos controllers que a gente criou aqui em cima e daquelas rotas adicionais é que nas rotas adicionais a gente só consegue acessar um index do Archived Projects, por exemplo, e só o Create do Active Projects. Tá? Então, uma pessoa pode argumentar, poxa, criando Resources Reviews, eu vou estar expondo endpoints para todas as minhas operações, para listar, para criar, para atualizar, e eu não quero, só quero criar uma review. Então, ok, a gente pode limitar falando only create. Tá? E isso, quando você tem muitas resources no seu router, pode melhorar na performance na hora de mapear a URL para o controller. Tá? Bom, vamos lá. Próximo passo, depois que a gente organizou mais ou menos o nosso mapeamento de URL para controller, em se tratando de APIs, é criar um namespace para tudo isso. Tá? Vamos colocar tudo isso no namespace API, para diferenciar entre o que a gente expõe através do nosso website e o que a gente expõe através da nossa API. Não só isso, mas como também a gente organiza melhor os nossos arquivos. Agora, os controllers responsáveis por responder às chamadas da API, eles vão estar na pasta API. Tá? Isso ajuda bastante na organização do projeto. Agora, tem um próximo passo que a gente pode fazer que ajuda muito na hora de escalar a nossa aplicação. Em muitos casos, em muitas aplicações, a API pode acabar tendo muito mais acesso do que o website. Por exemplo, um Stripe da vida ou algum outro gateway de pagamento, ele pode receber muito mais requisições através da API do que através do website. E a gente expondo um namespace através do subdomínio, ao invés de URL, então nesse caso api.fu.com vai ser redirecionado para o nosso namespace de API, isso permite que a gente escale a nossa aplicação a nível de DNS. Então a gente consegue no nosso DNS determinar que o subdomínio api.fu.com vai para um servidor, enquanto o www ou fu.com vai para outro. Tá? Isso não é só o que a gente tem que fazer, isso é apenas no lado da aplicação Rails para a gente reforçar essa restrição. Obviamente você ainda precisa mudar a sua configuração a nível de API. A gente fazendo isso, a gente precisa fazer mais uma coisa para rodar a nossa aplicação local, para que a gente consiga acessar a nossa API na nossa máquina de desenvolvimento. Que é no arquivo /etc/hosts, a gente tem que mapear o nosso IP local para o nosso domínio que a gente quer usar em desenvolvimento. E um padrão que eu gosto de utilizar é sempre adicionar o sufixo "-dev" para o site que eu esteja trabalhando. Tá? Então, se eu estou trabalhando no site fu.com, eu vou criar um fu-dev.com e um api.fu.dev.com. Lembrando que mesmo fazendo isso, quando a gente acessar o nosso site ou a nossa API localmente, a gente ainda precisa usar os ports. Tá? Quando eu falo isso, normalmente alguém fala, eu uso POW, que é uma alternativa. Eu particularmente não gosto de usar essa ferramenta. Eu me sinto um pouco mais seguro sabendo que não existe nada entre a minha aplicação Rails e o meu cliente, o meu browser. E muitas vezes que eu usei POW ou que eu estava pareando com algum colega meu que estava tendo algum problema, ele usava POW e o problema era no POW, que o POW não estava restartando, não estava reloading e tudo mais. Então, é o único motivo pelo qual eu não uso. Eu sei que o Basecamp, por exemplo, usa e muitas outras pessoas usam, mas é um gosto pessoal. Tudo isso que a gente fez permite que a gente agora escreva nossos controllers como parte de um namespace. Nossos controllers de API agora são parte do módulo da API. Mas note que a forma como a gente escreve a API está camel case, que é meio estranho, porque a API é uma sigla. Então o A maiúsculo, P minúsculo, I minúsculo é meio estranho. Muita gente não suporta com isso. Eu fico sem dormir. Porque é muito simples você consertar isso. Você vai no arquivo de um initializer chamado inflections. E você adiciona essa linha, um acrônimo para API.
Isso significa que o Rails não vai tentar fazer nada de mudar o case quando ele estiver procurando. Então a API vai ser API pronto. Aí a gente consegue escrever o nosso controller de uma forma mais consistente, como a gente escreve no chat, no texto, como uma sigla deve ser escrita, né? Um acrônimo deve ser escrito, e eu consigo respirar melhor. Beleza. Um próximo passo é, nesse exemplo aqui, nós temos dois controllers que servem a nossa API. Temos o controller de projects e o de suspended projects. Agora, note que ambos os controllers têm um before action que verificam o acesso. Tá? Não importa muito o que esse verify access faz, é só um exemplo de verificar um acesso que roda antes de cada uma das chamadas para esses dois controllers. O problema, obviamente, é que a gente tem duplicação. A gente está falando before action para cada controller que pertence à nossa API. Supondo que todos os controllers da API precisem ter o seu acesso verificado, como é que a gente consegue acabar com essa duplicação de código? A gente não pode extrair esse código para o application controller, que é o que normalmente a gente faz quando a gente está lidando simplesmente com o website. Porque se a gente passar algo para o application controller, vai ser dado por todos os controllers da nossa aplicação. A estratégia, então, é a gente criar um controller específico para o nosso namespace de API. Um controller PI, um controller do top level, que nesse caso eu decidi chamar de base controller. Vocês podem chamar do que quiser. O base controller herda de application controller. Então, no meu base controller, eu vou definir a minha before action, verify access. E lá eu vou implementar a action. Voltando para os meus controllers de antes, agora em vez de herdar de application controller, eu vou herdar de base controller. E eu não preciso mais repetir o before action para cada um deles. Então são pequenos detalhes que quando postos juntos, eles conseguem aumentar muito mais a facilidade de se trabalhar com um namespace diferente, com uma API sendo parte do codebase de um mesmo código que, por exemplo, serve um website. Falar agora de Content Negotiation. Uma abreviação muito legal, CONEG. Legal de falar. O que é Content Negotiation? É um processo em que o cliente e o servidor determinam qual é o melhor formato de resposta para cada requisição. Tá? Então, no exemplo aqui em cima, nós temos o cliente A, que é uma aplicação mobile, e ela quer JSON. A nossa API tem que ser capaz de responder JSON. Já uma aplicação Enterprise, que é XML, a nossa mesma API tem que ser capaz de processar a mesma requisição, mas responder XML. E a mesma coisa para uma requisição que quer HTML, de repente um idioma diferente. Então a gente tem o mesmo servidor, a mesma API, o mesmo endpoint, tem que ser capaz de servir a clientes diferentes, usando o formato que melhor cabe a cada um deles. Uma forma de fazer isso hoje no Rails é usando, por exemplo, o Responders. Uma sintaxe muito legal que foi importada do Inherited Resources, que é o projeto da plataforma, que foi no Rails 2 ou 3, não sei, que te permite declarar, em vez de usar o response_to como bloco, você usa um método no topo do controller para determinar quais formatos o seu controller responde. Esse controller específico responde a JSON e a XML. Nessa ordem, se você não especificar nada, o padrão vai ser JSON, porque o JSON veio primeiro. Então aquela ordem ali é importante. E de dentro das nossas actions, a gente usa simplesmente o método respond_with, passando ou o objeto ou a coleção de objetos. E o método já sabe, o respond_with vai automaticamente determinar o melhor formato para servir para o seu cliente. Esteja o seu cliente usando o request headers para pedir um formato específico, ou seja, usando a extensão da URL, que é algo que o Rails provê para você. Porém, isso no 4.2 vai ser extraído do Rails. Vai ser extraído para uma gem chamada Responders. Só um atento. Mas a sintaxe antiga vai continuar funcionando, que é a mais comum que a gente vê por aí. É o respond_to como método de instância, sendo chamado com um bloco. Então a gente pode ver que essa action específica responde a JSON e a XML. Passando o project,
a variável de instância como argumento, isso por baixo dos panos faz o Rails chamar o método toJSON e toXML em cada um deles. Então, para cada formato que a sua API precisar responder, basta adicionar um bloco desse. Ou então você adiciona um template, um view template, que o Rails automaticamente procura na view um arquivo com a extensão similar ao formato que foi pedido pelo seu cliente. Eu, particularmente, nesse aspecto, eu prefiro ser um pouco mais explícito do que implícito. Então, se realmente a minha action respondesse a um outro tipo de formato, como, por exemplo, iCal, ao invés de criar um template e deixar apenas o template lá, eu preferiria escrever format.iCal. Nesse sentido, eu prefiro ser mais explícito, porque eu acho que isso facilita outros desenvolvedores lendo essa action, eles já sabem exatamente quais os formatos que essa action específica responde. Eu acho que isso é beneficial. Mas existem algumas alternativas. Se você quer customizar o JSON que é retornado, ao invés de depender da forma como o Rails renderiza usando toJSON e toXML por padrão, você tem, primeiro, o JBuilder. O JBuilder é uma gem que já vem com o Rails. Tá? Não é parte do Rails Core, mas é uma gem que já vem no seu Gemfile, já vem descomentada e já vem como dependência. Então, quando você cria um scaffold com Rails Generate Scaffold, alguma coisa, um model, ele já cria automaticamente para você um arquivo JBuilder para aquele model, com algum código inicial. Como esse, por exemplo. O JBuilder é bom, e eu acho que um grande benefício do JBuilder é que ele já vem com Rails, então isso já indica que existe um suporte do time do Rails para JBuilder, já existe uma integração legal. Mas algo que torna algumas pessoas não tão confortáveis é a sintaxe. Tá? Porque a nível do router, a nível do controller, a nível do model, a gente está lidando com orientação a objeto. Aí quando chega no nível do template para usar JBuilder, a sintaxe muda um pouco. Ainda são objetos? São, mas passa a ser um código não tão intuitivo de aprender, de ler para muitas pessoas. Então existe uma alternativa, por exemplo, Active Model Serializers. É um projeto que é parte do Rails API. É uma gem que faz parte do projeto do Rails API. E é muito boa. Tá? Inclusive, o formato padrão do Active Model Serializers é o JSON API. JSON API não é a mesma coisa que só JSON. Tá? Existem algumas características do formato JSON API de Hypermedia que, por exemplo, ajudam você a integrar a sua aplicação Rails com uma aplicação Ember. Porque o Ember, você pode usar um adaptador JSON API. E se você usar o Active Model Serializers na parte do Rails, você ganha muita coisa de graça. Tá? Você ganha algumas features que melhoram na performance, como sideloading, tá? Que melhoram na performance quando você está listando vários models com seus models associados, com as suas associações. Tem muita coisa que o Active Model Serializer torna fácil para a gente implementar com não muito código. Uma coisa não muito legal do Active Model Serializers é que, no momento, ele está passando por uma grande reescrita. Tá? Então, o futuro dele está meio incerto. Se a gente checar a lista de e-mails e tudo mais, a gente vai ver que não muitas pessoas estão envolvidas no futuro do projeto. Então, é meio complicado você começar um projeto seu hoje sem saber se uma peça essencial da sua stack vai mudar muito no futuro próximo. Né? Mas eu já usei bastante e funciona muito bem. Então, o que eu devo fazer? Se o JBuilder é uma sintaxe que vocês podem não gostar muito e o Active Model Serializers, que é a alternativa, tem um futuro incerto, qual seria uma opção? Tem essa gem aqui que eu descobri recentemente, chamada Roar. É desse cara Potonic, do Nick Sutter, que é um cara muito, muito ativo assim, nos projetos dele. E é uma sintaxe que eu achei muito agradável. Tá? Primeiro porque você consegue definir o seu serializer em termos de um módulo, tá? De um módulo. Então você define as propriedades ou as características da forma como você quer serializar os seus objetos em um módulo e você inclui esse módulo no seu módulo, no seu model. Nada confuso, né? Através de mixins.
Mas se você não gosta dessa sintaxe, se você prefere definir o seu comportamento em uma classe, você ainda assim pode usar a sintaxe de classe usando um decorator. Isso já vem tudo no ROR. E o ROR também já vem, por padrão, com suporte a JSON API, dentre outros formatos de hypermedia. Ele também suporta JSON Hall e mais um que eu esqueci, mas que está listado no README. A única coisa não muito legal do ROR no momento é que esse suporte a JSON API ainda está no Edge. Se você der um gem install ROR, não vai vir com essa feature, pelo menos até ontem à noite quando eu chequei. Tá? Então, se você quiser usar o ROR como serializer da sua aplicação, você vai ter que apontar para o GitHub. Enfim, sem grandes obstáculos aí. Fala um pouco de autenticação. A forma mais fácil e simples de implementar o primeiro passo de autenticação na sua API é um Basic Auth. Tá? Basic Auth, como eu falei, é rápido e simples. Tá? Reutiliza as credenciais existentes do usuário normalmente, porque ele é um tipo de autenticação que exige usuário e senha. Então, normalmente, você reutiliza o usuário e senha que os seus usuários já têm, já utilizando o website, você já pode utilizar isso. E a parte da especificação do HTTP. Tá? O que isso significa? Significa que se algo é parte da especificação, todos os clientes que forem compliant com a especificação vão saber lidar com o mecanismo em questão, no caso, HTTP Basic Auth. Então, saber que algo é parte da especificação é meio que um selo de aprovação para algo. Você pode enxergar dessa forma. Como é que a gente implementa HTTP Basic Auth em Rails? Muito simples e já vem com o Rails, é parte do Rails. Você não precisa incluir em uma gem e nem escrever muito código, como a gente pode ver aqui. A gente tem um Project Controller e uma Before Action. Nessa Before Action, a gente chama esse método, que é longo, mas enfim, é isso. Authenticator Request com HTTP Basic. Ele recebe um bloco com 2 argumentos, usuário e password. Aí você usa esses argumentos da forma que você estiver implementando a sua estratégia de autenticação. Se você retorna nulo desse bloco, ele levanta um erro. O retorna false, que faz com que o controle levante um erro. Caso você retorne o usuário, caso ele ache o usuário e o usuário seja autenticado, então a sua autenticação foi com sucesso. Agora, uma forma da gente testar, e eu vou falar testar entre aspas, exercitar para saber se está funcionando o HTTP Basic Auth, é usando curl. Tá? Curl é uma ferramenta que a gente usa bastante quando desenvolve uma API. Porque é a forma mais fácil de você... É o client que já existe em praticamente todas as máquinas. Tá? E o client já existe. Então você não precisa escrever Ruby, não precisa escrever nada. Ele já está lá, você chama ele da linha de comando. E é muito simples usar o curl. Tá? Como a gente vai ver, para usar o curl para testar a nossa autenticação Basic Auth, a gente chama o curl com essa opção, -U, lá em cima. -U significa que você vai passar um usuário e senha. A gente passa o usuário e senha como texto e pronto. Recebe um status code de 200, quer dizer que foi tudo certo. Uma outra alternativa é passar o usuário e senha como parte da URL, que muitos já devem ter visto em browser. Em browser é uma forma como a gente normalmente usa HTTP Basic Auth em browser, usando dessa forma, já que fica mais difícil passar header em browser e tudo mais. Então, dessas duas formas, a gente consegue depurar e, às vezes, dar aquela testada, assim, pô, tem um bug no servidor de produção. Putz, sério, como é que a gente sabe como é que a gente tenta replicar o bug? A gente vai abrir um Rails Console e tentar exercitar o código que está lá? Não, faz uma chamada curl rapidinho aqui para ver se esse bug está lá mesmo, só para confirmar. Extremamente útil. Uma outra estratégia de autenticação de API é baseada em token. Alguns benefícios dessa estratégia é que agora a gente tem um token que não está sendo utilizado, por exemplo, na parte do website, tá? Que o usuário usa e-mail ou username e senha, não são as mesmas credenciais que a gente está usando na nossa API. Isso permite que a gente tenha um maior controle sobre o acesso. Tá? A gente pode facilmente tirar acesso do usuário. Tá? A gente pode, da API, no caso, deixando ele com acesso ao website,
Qualquer vulnerabilidade, qualquer abuso que seja detectado a nível de API, a gente consegue desabilitar, sem desabilitar o acesso ele ao website. E a gente pode ter múltiplos tokens para diferentes áreas do nosso website, da nossa API, que é um dos grandes benefícios que eu vejo em se utilizar, em utilizar a estratégia de token. Agora, como é que a gente adquire o token? A forma mais fácil de adquirir o token, e a mais popular que a gente vê por aí, é a chamada out of band. Tá? Ela não é parte das chamadas da nossa API. A gente tem que usar de outros artifícios, lendo a documentação, indo no website. Normalmente a gente vai no website do serviço em questão. Esse serviço aqui em questão é o Backpack. É um serviço da 37 Signals. E a gente vai no nosso profile, no nosso settings, e a gente vê lá, olha, usa esse token caso você queira acessar a nossa API. Um outro exemplo é na DigitalOcean. Eles fazem um negócio muito interessante. Eles implementam essa feature de segurança que o token de utilização da API, de autenticação da API, ele é mostrado apenas uma vez para os usuários. Tá? Então você entra no seu settings, clica, gere um token novo, ele mostra para você qual é o token, você copia, cola na sua aplicação, faz o que quiser, e ele fala, olha, eu só vou te mostrar uma vez. Se você perder, você vai ter que gerar um novo. E, às vezes, alguns serviços exigem que você delete o existente. DigitalOcean não é a única que faz isso. A Amazon faz isso para alguns serviços e muitos outros também usam. É uma estratégia muito interessante e pode melhorar na segurança. Como é que a gente implementa token? Muito parecido com o Basic Auth. Tá? O método é extremamente similar. A única coisa que muda aqui, em vez de with Basic Auth, with HTTP Basic Auth, é with HTTP Token. Ele passa 2 parâmetros. Não vamos se importar muito com essas opções, vamos só focar no token. A gente usa esse token e implementa a nossa estratégia. Nesse caso, eu estou usando o Find By, que é do Rails. Tá? Nada de outro mundo. Agora, como é que a gente gera esse token? É importante analisar um pouco a geração desse token para ter certeza que não tem nenhuma grande falha aí de segurança nem nada. A gente vai gerar os tokens, nesse caso, usando um Universally Unique Identifier. Tá? É um identificador, um formato de token, tá? Que é parte de outra RFC. Tá? Então, lembra, RFC, selo de aprovação. Em Ruby, a gente consegue gerar esse token usando um método que é parte da Standard Library. Tá? É o secureRandom. Então, secureRandom.uid, ele gera o token para a gente. Mas o token que ele gera não é muito URL friendly. Tá? Tem esses dashes que pode complicar. Então, para fazer um token um pouco mais friendly, a gente vai chamar o método gsub, tá? E vai tirar os hífens e substituir por espaço branco. E esse é um exemplo de gerar um token para o usuário cada vez que a gente cria um novo usuário. Tá? Essa é a forma mais simples de gerar um token, uma das formas mais simples de gerar o token, tá? Mas que pode se complicar, obviamente, você pode evoluir isso aí caso você queira aplicar a estratégia do DigitalOcean e tudo mais. Tá? E é um dos poucos exemplos, poucos casos que eu particularmente gosto e uso callback de Active Record. Tá? Só para mencionar. Como é que a gente testa isso aí usando curl? Simplesmente usando a opção "-h". "-h", a gente indica que a gente vai passar um header, HTTP, e o header do token é isso, é authorization dos pontos token de novo, igual ao token em questão, retorna 200. Ok. Versionamento. Quando a gente fala de versionamento, normalmente a gente pensa nisso aqui. Semantic version funciona muito bem para software. Mas quando a gente está falando de serviço, a situação é um pouco diferente. Em software, se a gente não mantiver, se a gente determinar que a gente não vai mais manter uma versão antiga, isso significa, normalmente, que a gente não vai mais atualizar ela com novas features ou com bug patches, mas a biblioteca vai continuar lá. Quando a gente fala em termos de serviço, isso às vezes quer dizer que a gente vai desligar aquele endpoint. Então, se a gente falar que o /v1 não vai ser mais suportado, isso quer dizer que em muito pouco tempo a gente vai desligar o /v1. E todos os clientes que estiverem fazendo requisição ao V1
vão quebrar. Então, se tratando de API, o approach é diferente. Uma recomendação é usar apenas major versions, tá? Apenas números inteiros. E seguir a regra de que mudanças não podem quebrar clientes existentes, tá? Então, a gente só vai incrementar a versão caso alguma mudança quebre clientes existentes. Então, exemplo de algumas mudanças compatíveis. Se a gente quer adicionar suporte ao novo formato, por exemplo, se a nossa API retorna JSON e a gente quer adicionar suporte a XML, a gente não precisa mudar de versão. Não precisa mudar de versão 2 para a versão 3 e falar, agora a versão 3 suporta XML. Não, a gente pode adicionar esse suporte à versão 2. Quem usava JSON vai continuar usando JSON. Quem quiser usar XML, vai ler na documentação que agora a gente suporta XML e vai passar a usar XML também. Não há necessidade de incrementar a versão. E uma nova propriedade, um resource. Se a gente quiser adicionar um novo atributo ao nosso usuário, e a adição desse novo atributo não quebrar a nossa versão atual, não precisa incrementar a versão. Continua na mesma versão, escreve um blog post, anuncia, manda um e-mail para os seus clientes, informando que existe uma nova propriedade, caso eles queiram usar. Eu recomendo um post muito interessante com relação a esse assunto, cadê o nome dele? Mark Nottingham. Ele tem uma série de posts, ele é parte do working group do HTTP Bits e ETF, e ele é uma autoridade no assunto quando se trata de HTTP. Então, tem esse link, depois eu vou postar os slides no Speaker Deck, eu mando o link e vocês podem conferir esse blog, ele fala de coisas bem interessantes. Finalmente, eu quero falar de testes. Como é que a gente garante a consistência da nossa API? Tá? Primeira coisa que eu quero falar de testes de API é que testes de API não são os testes de regras de negócio, do core business. Tá? O seu core business tem que ser testado unitariamente. Testes unitários. Tá? Na menor unidade possível. TDD ou não, problema seu. Escreva testes. O que a gente testa quando a gente precisa testar a nossa API? A gente precisa testar os status codes retornados por cada endpoint, tá? Os MIME types, os formatos, e as regras de acesso. São 3 coisas importantes. Obviamente que se a sua aplicação tiver coisas além disso, também é teste, mas o nível de teste de API é um nível mais geral. Não vamos se preocupar com uma granularidade baixa. Um exemplo de teste de status code, e aqui eu estou usando o teste unit, tá? Vocês vão ver que não é RSpec. Primeira coisa que a gente tem que fazer se a gente está usando o constraint de subdomain na nossa rota, ou seja, se nossa API só pode ser acessada através de um subdomínio, a gente tem que chamar esse host, exclamação, do nosso setup, senão o teste não vai funcionar. Dado isso, a gente faz um get para uma URL e usa os assertions que já vem com o test unit, tá? Verificar que a resposta é sucesso, 200, e verificar que o response body retornou alguma coisa. Tá? Esse é mais ou menos o nível que eu me sinto confortável testando a API. Tá? Se precisar ser um pouco mais explícito, dependendo do que a gente esteja testando de regra de negócios, tá? Se for a idade do usuário, tem que ser entre X e Z, não pode ser do ano tal, não é o que a gente testa na API. Tá? Isso é teste unitário. Um exemplo de testar MIME types ou formatos. Tá? A gente passa como terceiro argumento dos nossos métodos helpers get, ou post, put, update, delete, patch. O terceiro argumento são os request headers adicionais que a gente quer passar para o nosso teste. Então, nesse caso, a gente está determinando que o primeiro request vai pedir uma resposta em JSON. Então, depois a gente verifica que a resposta que voltou é em JSON. Mesma coisa para XML. E as regras de acesso, um exemplo usando autenticação de token, passando de novo como terceiro argumento o token, tá, com um header de authorization, passa o token do nosso usuário, um token válido tem que retornar uma resposta 200 e um tipo JSON nesse caso. E uma resposta inválida, que a gente está forçando ser inválido aqui, adicionando uma string no final, tem que retornar o status code 401, não autorizado. Bem simples. Tá? Então, hoje nós vimos
como melhorar um pouco as nossas rotas, como implementar de forma simples Content Negotiation, tá? E as mudanças que vão vir no Rails 4.2 com a GM Responders, como utilizar alguns serializadores diferentes, alternativas ao JBuilder, caso vocês não estejam confortáveis com isso. Autenticação, HTTP Basic e Token, versionamento e algumas formas da gente testar, não só escrevendo testes automatizados, como também usando curl. Fazer um pouco de jabá aqui no final. No Code School a gente tem um curso só sobre APIs. Tá? Eu falo basicamente de tudo que eu não falei aqui. Tá? Eu acho que grande parte das coisas que eu falei aqui, talvez 80% das coisas que eu falei aqui não estejam nesse curso. Tá? Então é um resource adicional que vou deixar aqui. E, bom, é isso aí. Eu acho que ainda tem 2 minutos para pergunta. Não sei se dá para... 2 perguntas, vamos lá. Uma pergunta, pode falar. Não. Foi mal. Oi. Opa. Aqui. Você falou que não acha legal descer muito o nível na hora de testar o resultado da API, mas no caso que você esteja usando, por exemplo, a Gem Has Scope, não sei se você conhece, acho que é do José Valim, que ela aplica automaticamente um escopo do Active Record conforme uma query parameter que você esteja passando. Você não acha interessante testar que os escopos estão sendo aplicados e a resposta está vindo conforme esperado? Eu nunca usei a Gem, eu lembro de ter lido no README, mas não sei, cara, eu acho que eu não testaria da API não, porque essa RESTscope a gente usa do controller, não usa? Sim. Então provavelmente eu testaria do controller. No teste de controller... Provavelmente, eu posso estar errado, tem o pessoal da plataforma Tech que talvez possa me corrigir ou falar com ele depois, tá apontando para o mantenedor ali da Gem. Beleza, obrigado. Valeu. Como você faria o controle de limit rate? Limit rate. O GitHub, por exemplo, implementa isso. Tá, muito legal, muito interessante essa pergunta. Limit rate é um controle que talvez ele quebre as regras mais puras do REST e de métodos idempotentes. Que são os métodos que, ao serem chamados a um endpoint, tem que sempre que retornar o mesmo resultado e não podem fazer modificações no servidor. Então, por exemplo, como eu implementaria? Eu quebraria essa regra de purista. Tá? Eu, sim, implementaria isso através de um GET, ou seja, requisições GET é um endpoint. De alguma forma, eu, não sei, usando Redis, dependendo do número de acessos, se fosse muito rápido, ou se não fosse muito rápido, não sei, salvando no banco de dados, talvez numa... Cara, enfim, tem diferentes formas de implementar, mas a grande questão que o pessoal pergunta nesse sentido é, poxa, se eu estou fazendo um GET, eu não posso salvar a informação no servidor. Eu falaria, beleza, salva, tem que salvar. Entendeu? Então, enfim, diferentes formas. Foi mal. Caio, aqui em cima, para vocês que já estão utilizando APIs há mais tempo e tudo mais, você tem uma opinião formada com relação ao versionamento na URL ou no header? Você já entra nessa discussão? Qual que é a sua opinião a respeito? Então, no curso... A gente mostra as duas, tá? No URL você simplesmente põe /v2, /v1 e no request header você precisa criar um MIME type customizado, tá? Então talvez por essa necessidade de simplesmente usar um MIME type customizado, eu tenda a usar na URL, porque eu acho que é mais simples, tá? Eu não consigo ver benefícios imediatos em se usar um MIME type customizado. Agora o que eu realmente não concordo é em utilizar um header específico, ou um header custom, ou inventar um header para usar versionamento. Tá? Tipo um version number igual a 2, a V3. Isso é o que eu não recomendo. Tá? Então, eu tendo a usar na URL. É isso? Mais uma. Carlos, tem alguma estratégia para retorno de erro, para formação do JSON de retorno de erro, principalmente para modules que tenham hasmany, por exemplo? Boa pergunta.
Em termos de formato de JSON, eu não lembro de ter utilizado nada parte de spec. Não sei se o JSON API recomenda alguma coisa, tá? Mas eu acho que a coisa mais importante no retorno de um erro é o status code, tá? O seu status code HTTP tem que ser do erro e do erro específico que aconteceu. Ou se é o acesso proibido, ou se a URL foi mudada de lugar e tudo mais. Quanto a JSON, eu não tenho nenhuma recomendação, não. Eu acho que é bem livre, assim. Eu falo isso, por exemplo, se tu tem um resmane e algum item daquele resmane, por exemplo, precisava, sei lá, o name está preenchido, e aí eu tenho que dar esse retorno dessa mensagem para poder o Angular, o Ember, fazer alguma coisa. Entendi. Eu acho que a forma mais fácil de implementar isso é através de um serializador específico, né? Se você usar a forma padrão, eu não sei se o objeto pai retorna os erros do objeto filho, não, né? Então tem que implementar ou via JBuilder, ou XModel Serializer, ou War, ou sei, Rebel. Isso aí? Valeu. Obrigado, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Estão gostando do evento?